Ele é odontólogo, é filósofo e é também escritor. O nosso bate-papo de hoje do programa Uberlândia de ontem e sempre é com o Dr. Jorge Abrantes. Jorge, você não é de Uberlândia, né? É de Ribeirão Preto, né? Como que você veio parar aqui e o que te trouxe para cá? Então, primeiro eu quero agradecer a oportunidade que vocês me deram de vir aqui falar sobre o meu livro. Eu acho que eu não sou mais de Ribeirão Preto. Então, acho que sou mais uberlandense que ribeirão pretano. E porque também tudo que eu acho que realizei profissionalmente e outras coisas que talvez tenha feito, fiz aqui. Parece que sou mais, de fato, uberlandense. E o que levou um odontólogo a se tornar um mestre em filosofia de ética? Acho que não sou odontólogo, né? Estou de alguma maneira. A gente faz coisas e ao longo da vida se dispõe e estabelece algumas relações e num determinado momento você escreve, portanto você age, pensa e sente como escritor, ou pensa, age como estudioso de filosofia, ou trabalha como dentista, que no fundo é uma determinação porque tem um significado profissional que é subsidiário, né? Nós dependemos dessa instância subsidiária. Mas nós somos o que nós somos ou nós somos o que nós achamos que nós somos? Bom, o Sartre dizia que nós somos o que os outros pensam que nós somos. E tem um sentido que é bastante válido e devia ser muito pensado por quem exerce um cargo, né? Claro, que é o fato de que momentaneamente ele está ocupando um lugar que lhe dá um poder, mas ele não é aquilo. Agora eu estou aqui porque escrevi um livro, e escrevi um livro que nem era para ser um livro. São contos que eu escrevo há uns 12, 13 anos, porque gosto, porque desenvolvi essa aptidão, porque ensaiei essa aptidão, porque durante muito tempo li, aprendi e desenvolvi essa, não sei se posso chamar, mas se posso chamar de habilidade, desenvolvi essa habilidade de escrever assim. E num determinado momento isso se transformou num livro, não é? E aí transparece que eu seja um escritor. Mas na verdade eu estou sendo um escritor, dado que dessas habilidades surgiram alguma coisa que se transformou em livro e que é algo que a gente chama que a gente diz que é obra de um escritor. E o que é um conto instantâneo? É uma espécie de literatura que se encontra numa zona de penumbra entre literatura de fato, entre charge, entre anedota, entre história em quadrinhos, entre esse mundo gráfico da propaganda, né, da televisão, do cinema. Acredito que conto instantâneo é, na verdade, uma busca, um ensaio, uma procura de uma zona fronteiriça entre essas artes diversas, né? Não é uma literatura tradicional e que, no fundo, busca todo o tempo, se for literatura, utilizar o mínimo de recurso, e o recurso são palavras e gráficos e outras coisas, para expressar o máximo possível. Isso vem de uma fórmula antiga da arte, que ficou muito conhecida, reconhecida, que vem de uma frase dita em inglês, que é less is more and more is less. Menos é mais e mais é menos. Em literatura, eu tentei desenvolver isso com o mínimo de história, ou o mínimo de palavras. É como se eu fizesse um flash de uma história, ou um instantâneo, um fotográfico, de uma história que é muito mais longa, que tem passado, que tem futuro, que tem presente. E de onde eu tiro um fragmento, um pedaço, e congelo aquilo. Significa, a interpretação daquele fragmento é, na verdade, a extensão na mente de quem está lendo, para trás, para frente, no tempo, no espaço.
Instantâneo porque é rápido, porque é sintético, porque é pequeno. Mas é mais do que isso. É instantâneo porque eu gostaria que literatura fosse alguma coisa que fosse boa, que fosse saborosa, que fosse gostosa, que fosse interessante, como alguma coisa que você faça assim, como um café instantâneo. Foi assim que veio a ideia. Eu estava em casa às 7 horas da manhã e eu fiz um café solúvel. Na minha época chamava-se café instantâneo, acho que não chama mais. E eu pensei, literatura deveria ser algo tão bom quanto café instantâneo. E quando que você pretende lançar os contos instantâneos? Então, ele se transformou em livro, graças a um projeto que foi aprovado pela Prefeitura Municipal. E aí eu gostaria de fazer um parênteses, porque isso é muito bom. Agradecer à Secretaria de Cultura. Está marcado o dia do lançamento para o dia 12 de março, às 4h30 da tarde, no Sartém, que é um restaurante de comida árabe na João Pinheiro. É um lançamento saboroso. Vai ser tomara que seja um lançamento saboroso. Tomara que seja tão saboroso quanto alguns dos contos que estão aí. Aqui no seu livro, a apresentação dele está assim: escreve poesias, contos, epitáfios e crônicas, além de contos instantâneos. O que é um escritor de epitáfio? O epitáfio é algo que o morto diz para o vivo. Então o escritor, quando escreve um epitáfio, ele quer que aquilo que ele escreveu seja lido por alguém quando ele estiver morto. Grandes escritores tiveram grandes epitáfios. Para você ter uma ideia, o Paulo Leminski escreveu um epitáfio que é um dos mais belos que eu conheço. É assim: aqui jaz um poeta, nada deixou escrito. Este silêncio, acredito, são suas obras completas. É um epitáfio belíssimo. É algo que um vivo escreve como se fosse morto para um outro vivo. O que o poeta que escreve epitáfios exerce essa possibilidade de parecer estar morto, de poder viver algo que ele não é, o morto. E como é esse exercício poético dessas três coisas, do tempo, da vida e da morte, eu acho que é uma forma poética muito interessante e que possibilita a alguém que queira exercitar essa habilidade da poesia a fazer coisas muito boas. É um tipo de poesia para o outro refletir não apenas sobre a vida que já se foi do mundo, mas sobre a sua própria. Sobre o tempo que lhe resta, ou sobre a efemeridade da sua vida. Mas a efemeridade da sua vida tem a ver com contos instantâneos, que são efêmeros. Para se escrever um conto, ele de fato tem que ser um fragmento que vá remeter essa própria história a muitas outras histórias. Eu tenho um conto que chama-se Brutus, dedicado ao Shakespeare. Mas o meu conto, que tem 3 palavras, se apoiou nas histórias todas, fundamentalmente na história do Shakespeare. Não é? Eu tive que pegar uma história que já existia para dar uma outra concepção, é uma outra visão, é um outro ângulo. Jorge, mas eu queria que você falasse agora, indo para o lado cidadão, o que significa Uberlândia na sua vida? Isso é difícil de dizer, né? Porque eu passei a minha vida adulta, vamos dizer, inteirinha aqui. Todos meus filhos nasceram aqui. A minha vida é aqui. Significa, talvez fosse perguntar para um ator assim, o que significa o palco para você. Quer dizer, é onde eu vivo, não é? Ou talvez o aquário para um peixe, essas coisas. É muito difícil. Mas uma cidade talvez seja a sua casa e ao mesmo tempo alguma coisa hostil, não é? Porque é uma cidade inserida no tempo. Quando eu cheguei aqui, Uberlândia era uma coisa, hoje ela é completamente diferente. Aliás, nos 5 últimos anos, a cidade se transformou completamente. Eu tenho um conto instantâneo que fala isso, né? O cara andando pela rua diz assim:
gozado como os espelhos da minha cidade estão deformados. Que ele não consegue mais se ver. Né? Ou se ele se vê de uma maneira que ele não reconhece mais. Quando a gente olha a cidade, a gente vê a gente. E esse espelho que a gente se vê na cidade se transforma. Então eu me vejo provavelmente dentro da cidade diferente de há 10, de há 20, de há 30 anos. E é claro que as pessoas me veem e veem a própria cidade de maneiras diferentes. Então, Uberlândia é uma cidade que é, de fato, o palco da minha vida. Então, ela significa tudo isso. Sabe lá mais o que significa, né? Se eu ficar pensando nisso, talvez eu escreva umas coisas sobre isso. Jorge, muito obrigado por esse papo de alto nível e pelas ideias tão brilhantes que você passou para a gente. Muito obrigado, eu que agradeço.